Sejam bem-vindos ao programa Infopetro, do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Renato Queiroz, pesquisador do Grupo de Economia da Energia, e você pode também ouvir em podcast do Grupo de Economia da Energia, da UFRJ. Você escolhe a plataforma que preferir e pode escutar em podcast. É bom lembrar que essas conversas que nós estamos fazendo, são artigos que pesquisadores e professores escrevem no blog do Infopetro. E você pode acessar todo o artigo no link que vai estar descrito no vídeo. Hoje nós vamos conversar com a professora Clarice de Mello Ferraz, que é professora adjunta da Escola de Química da UFRJ, pesquisadora aqui do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ. A nossa conversa hoje, baseado no artigo, nos estudos que a professora tem feito, é buscar uma visão sobre as transformações do setor elétrico. Diríamos que um setor elétrico em transição. Quais são as transformações? Olá, Clarice, como vai? Tudo bem? Olá, Renato. Olá a todos que nos veem ou nos escutam. Muito bem. Clarice, olha só. Eu queria iniciar é o seguinte: o aquecimento global e as mudanças climáticas são desafios deste século, sem dúvida nenhuma. O Acordo de Paris, como muitos sabem, estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus Celsius. Isso aí é um valor acima dos níveis pré-industriais. Quer dizer, no fundo, o acordo busca esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Isso buscando reduzir significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas. Agora, para que o setor elétrico mundial alcance um grau de descarbonização, alcançar os limites de aquecimento climático, enfim, vai ter que fazer uma radical transformação das atividades do setor elétrico. Não é isso? Queria que você iniciasse escrevendo sobre isso, por favor. É isso, Renato. Na verdade, é assim, todo o setor energético é chamado a passar por uma grande transformação, porque esse setor é o que mais acumula emissões poluentes. Então, a mobilidade, tudo isso é muito forte, então afeta muito severamente não só o setor elétrico. No entanto, o setor elétrico ele ganha muito protagonismo porque há uma, então, eletrificação dos usos que a gente faz da energia. Para a gente poder sair do combustível fóssil, a gente vai eletrificar alguns usos de energia que eram antes feitos e fornecidos por combustíveis. Então, agora o setor elétrico vai crescer. A demanda por eletricidade, ela cresce muito mais rapidamente do que a demanda por combustíveis. Então, é por isso que o setor elétrico, então, ele ganha esse protagonismo agora nesse momento, apesar, né, de ser um setor que, por enquanto, é menor, né, que o setor, né, de combustíveis, inclusive quando a gente fala em termos do Brasil. Mas é isso, é uma grande transformação, porque a gente está falando de passar de uma base de 75% de energias fósseis para absolutamente reverter tudo isso, no máximo guardar 15% para conseguir, né, estabelecer. Os relatórios mais recentes são, na verdade, como as coisas têm sido demoradas, há muita inércia, né? A gente fala de lock-in de tecnologias poluentes e tudo, então, na verdade, o desafio aumenta a cada dia que se demora e que não se altera, né, o que deveria estar sendo alterado. Então, o que está se falando agora é que, a partir de agora, né, todo o investimento em nova capacidade, né, de geração de energia, né, deveria ser balanço zero de emissões. Então, é mais do que, né, do que simplesmente a gente reverter, é uma transformação muito radical, efetivamente. Pois é, Clarice, mas olha só, realmente nós estamos falando de transformações. Agora, no caso do setor elétrico, ao longo, sei lá, dos últimos 100 anos, esse setor elétrico, os setores elétricos, se estruturaram para um desenho de sistemas que atendam o despacho das centrais de geração de eletricidade de grande porte, que visa até hoje atender a demanda de carga desses consumidores. Então, com a chegada, com o advento dessas energias variáveis, energias renováveis, há diferenças essenciais, não é isso, para a integração dessas fontes do sistema, não é isso mesmo?
Exatamente, Renata, é isso que eu discuti bastante no texto, na verdade, né? Quem for lá dar uma olhadinha, era justamente o desafio da integração dessas fontes, porque essas fontes têm características bastante diferentes dessas fontes mais tradicionais, né, estocáveis, né, que sejam fósseis ou que seja mesmo uma hidrelétrica de grande porte, né, que a gente consegue justamente fazer o despacho, controlar, né, essas fontes, como elas se conectam, a gente sabe que ninguém, né, consome direto da fonte geradora, né, tá todo um caminho para a eletricidade percorrer antes de chegar até o seu uso final. Então, então, nesse sentido, essa integração da geração à rede, né, se fazia de um determinado modo. Tinha geradores síncronos, então isso roda, isso guarda uma certa inércia, então ainda que haja uma certa interrupção, aquilo ali não vai cair imediatamente a minha rede. E agora com as renováveis, né, muda totalmente esse padrão operativo, porque elas têm características muito distintas, né? Elas são intermitentes. Então, se passar uma nuvem, vai parar a minha geração solar. Né? Se o vento parar, parou a minha geração eólica. E, além disso, é muito difícil para o planejador, né, até da operação, né, ao longo do dia e ao longo dos dias, meses, etc., porque há uma imprevisibilidade. Então, a gente está lidando com fontes imprevisíveis e variáveis, né, e intermitentes nesse sentido. Então, eu conecto esse tipo de fonte na rede usando uma outra tecnologia, né, que são os inversores. E aí eu não tenho mais inércia nenhuma. Na hora que parar, essa queda é instantânea. Então a gente tem que ter imediatamente alguma coisa que possa entrar para cobrir aquela ausência de geração. Então é um desafio para a operação muito, muito grande. Isso não é uma coisa, assim, um detalhe. Né? Isso a gente está falando realmente de garantir o equilíbrio todo do sistema. Né? Quer dizer, você fala até bem no teu artigo a palavra flexibilidade, quer dizer, e você também cita que a engenharia elétrica, dizer, os engenheiros elétricos de sistemas, como eu fui muitos anos atrás, estão buscando soluções para garantir o equilíbrio desse sistema, né? Porque você está citando e reforçando que são desafios que essas energias impõem, né? E você toca na estocagem, flexibilidade, não é? Isso. A flexibilidade é justamente aquilo que eu estava falando, né? Quer dizer, se eu tenho uma interrupção, né, ou se eu preciso desligar alguma coisa, então, na verdade, ter alguma coisa que entre no lugar, quer dizer, é uma fonte que eu posso despachar, né, alguma coisa que esteja estocada em determinado lugar. Então, os elementos de flexibilidade são vários. Né? Pode ser uma fonte que eu possa chamar ela a entrar em operação rapidamente, que tem uma operação, né, quase instantânea, como é a hidráulica, né, a hidrelétrica de reservatório, né? Ou pode ser uma coisa de bateria, que é um outro grau de complexidade, a gente está falando também de outro preço, né? E tudo isso vai impactar o sistema. Então, é essencial que haja justamente esse poder de resposta, que é chamado justamente os elementos de flexibilidade, sabe, Renan? Clarice, o que eu queria falar com você é o seguinte, esses desafios que você está citando são relacionados também com a variabilidade, imprevisibilidade e a ausência de geradores síncronos que você falou. E aí, vamos caminhando aqui para falar de Brasil, e no caso do Brasil, né? O que você poderia falar no caso do Brasil, com essa história de setor elétrico, hidroelétrico, etc. O que você poderia já encaminhar para falar de Brasil, a situação do Brasil? O Brasil, Renata, a gente olha assim, né, mixed feelings, como a gente fala, né? A gente tem tudo para conseguir fazer isso, basta a gente alocar, porque a gente já dispõe de grandes elementos de flexibilidade, como eu discuto no texto. A melhor fonte até hoje, reconhecida internacionalmente, né, lastreada inclusive, né, pelo pessoal do NREL e tudo isso, é justamente a hidrelétrica de reservatório. Mas, para ela poder atender, né, a extensão do nosso território, você também precisa ter o quê? Uma longa rede de transmissão, para que justamente né, essas eletricidades, né, essa água estocada possa atender as diferentes regiões no momento em que for necessário. Então, a gente está falando de reservatório junto com o sistema de transmissão bem desenvolvido. O Brasil é único no mundo, nos dois quesitos, né? Na capacidade de estocagem e na integração do seu território. Todo território elétrico, né, todo território brasileiro, né, é interligado por esse sistema, né, nacional. Então, nesse sentido, se a gente aloca esses recursos para,
né, fazer o backup e a gente entra com mais renováveis, a gente consegue fazer isso. No entanto, a gente ainda utiliza esses recursos que a gente tem olhando para o passado, né, um padrão operativo do passado, que não olha justamente para essa necessidade de resposta e de flexibilidade tão urgente e que não deixa de crescer. Então, a gente continua despachando a água do reservatório na base, né, sem valorizar economicamente o poder de resposta que ele tem, que você pode comparar uma bateria, que é uma coisa caríssima, né, a ser remunerada. Então, a gente tem os recursos, na verdade, esses recursos vêm sendo sucateados, a gente vê que a gente operava com alguns gargalos de transmissão, essas coisas deveriam ser justamente, né, superadas para justamente a gente ter essa eletricidade com a capacidade de fluir, né? Então as renováveis vão entrando muito no Nordeste, muito no extremo Sul, então para que isso pudesse realmente contribuir, né, para o setor integrado nacional, a gente teria que justamente poder usar os nossos elementos, né, que a gente pode fazer o backup, para atender, né, todas as regiões. Mas, para isso, você tem que justamente zelar pela integridade e justamente a não ter, né, esses gargalos, né, na transmissão, sobretudo. Porque senão você não vai conseguir, né, fazer o backup necessário e aí vai ter que procurar por soluções, né, muito localizadas que podem ser muito, muito mais caras. Então, como foi pensado antes, né, essa integração de todo o território dá uma vantagem enorme, né? A Europa vem há muitos anos tentando integrar todo o seu território através de redes elétricas, né, para poder fazer compartilhamento. Nos Estados Unidos, essa discussão também é a discussão do dia, né? Se descobriu que o Trump tinha enterrado, né, esses projetos e os estudos que mostravam que essa seria a maneira mais barata, né, de se descarbonizar, e justamente o setor elétrico americano seria justamente integrando, né, são basicamente 3, né, sistemas, né, de transmissão e etc. que tem nos Estados Unidos, e eles não são interligados entre si. Então, se houvesse a interligação, né, você aceleraria muito a transição, porque você conseguiria levar, né, renováveis, né, a eletricidade que é gerada por renováveis que está numa região do país para as regiões onde tem muito carvão, e além disso você desloca essa fonte poluente, que também é mais cara, então numa só você resolve 2 problemas, né? E você poderia contribuir para tudo isso. Então, era economicamente a melhor solução e, ao mesmo tempo, a que também aceleraria, né, a transição, né, da melhor forma possível. E aí, na verdade, se descobriu que, por lobbies, né, de setores fósseis, justamente, esses projetos, né, esses estudos não foram publicados. Eu menciono isso no texto também. Então, a gente ver o que justamente vem sendo colocado pelos mais estudiosos na questão e mostrar, olha, nossa, isso é a melhor solução, então ótimo, porque isso a gente tem. Não está pronto, isso tem que ser sofisticado, a gente tem também padrões de carga mudando, mas a base, o esqueleto essencial, a estrutura, que é ter um território interligado por linhas de transmissão e com reservatórios que possam cobrir as oscilações, né, que são inerentes às novas energias renováveis, isso a gente já tem. Nós estamos encaminhando para o final, mas eu queria puxar 2 pontos aqui. Primeiro, não vou deixar de falar sobre essa proposta de privatização da Eletrobras com você. Porque você, quando falou que isso foi todo feito, constituímos, fizemos sistemas, tudo foi feito pela Eletrobras, uma empresa estatal. Mas antes, ainda ia falar com você o seguinte, que você levantou 2 pontos importantes, que têm sido discutidos por muitos especialistas. Certamente não ter gargalos de transmissão, e a gente tem uma expertise de projetos de transmissão a longas distâncias, que é um país como esse, e também do uso dos reservatórios, da operação dos reservatórios. Quer dizer, hoje os reservatórios são utilizados da maneira tal, gerando na base inicialmente, antes de você colocar uma outra fonte, exatamente pelo preço da água, e você chega a uma determinada situação todo ano que você não tem água nos reservatórios. E aí você tem hoje uma situação, por exemplo, para um paradigma que os reservatórios no Nordeste estão sendo mantidos, vamos chamar assim, em função das renováveis. Quer dizer, o vento, vamos dizer assim, o vento está mantendo aquela água nos reservatórios ali. Quer dizer, pensar numa operação desses reservatórios com as renováveis é um ponto importante. Aí eu já falo para você, hoje tem uma proposta de privatização da Eletrobras, quer dizer, através das estatais, o governo, o Estado, ele tem controle daqueles reservatórios.
e pode ser a menina dos olhos de ouro ou o pote de ouro que o Brasil construiu até hoje. E a ideia é privatizar a Eletrobras. Nesse contexto todo, a gente até para encerrar nossa conversa, como é que você vê tudo isso? Com muita preocupação. Eu já vinha antes e agora, recentemente, né, os últimos acontecimentos que a gente vai mencionar, só aumentam a minha preocupação sobre isso. Na verdade, você tinha justamente esse padrão operativo do Brasil, ele se altera radicalmente, inclusive até o cálculo para o despacho da hidrelétrica, né, e para a valorização, ela é mais barata e as térmicas são calculadas, né, para despachar, era uma coisa marginal. Né? E agora elas são despachadas o tempo inteiro, a gente esgota o reservatório, a gente dispara a térmica, que é cara e poluente, e a gente não resolve o nosso problema. Né? Então, a Eletrobras ela é uma empresa estatal, né? Então ela tem uma finalidade que interessa a todos, e ela detém mais de 50% desses elementos de flexibilidade que a gente está falando, que são justamente essas das linhas de transmissão, que é um pouquinho mais de 50%, e dos reservatórios, né, sobretudo reservatórios de grande porte. Lembrando que, além disso, tem uma questão dos usos múltiplos da água. Então, isso é um grande problema, sobretudo em tempos onde está havendo mudança de padrão de clima. Então, como assim? A gente está vendo essa proposta de privatização onde nem se monetiza isso, onde não se dá valor ao papel estratégico desses reservatórios, nem tampouco a essas linhas de transmissão, além da perda absoluta de controle sobre todo esse processo que isso implicaria. Né? Então, a proposta de privatização da Eletrobras, ela é assim, ela não beneficia ao povo brasileiro, ela não beneficia a indústria brasileira, ela tem pouquíssimas pessoas que podem se beneficiar com isso. Isso não pode ser um projeto, Renato, porque a gente está falando justamente de todas essas transformações, das novas tecnologias que estão entrando, de você ter um braço estratégico para você atuar. Né, a partir da Eletrobras que isso tudo foi desenvolvido no passado. Né? Ela já é esse papel de agente para fazer essas coisas. Né? E aí, se você decide abrir mão disso agora, no momento que você está mais precisando, que todos os países estão justamente tentando construir essa capacidade nacional de ter esses recursos, é uma coisa assim, totalmente fora de propósito. Né? Os interesses são outros, né? Não dá conta do setor elétrico, nem tampouco da transição. Né? E recentemente, para a gente ver o descasamento, né, do que vem acontecendo e do interesse nacional e do interesse, né, do povo brasileiro, né, nós todos, é justamente o que foi aprovado agora, né, na última Assembleia, né, extraordinária, onde foi justamente decidido, né, driblando o Congresso, porque isso é uma empresa estatal, então a função e a missão dela estão definidas, né, não é pelo seu conselho, não é pelos seus acionistas, mas isso passa pelo Congresso. Isso é uma decisão democrática. Então, o que foi feito? As decisões, né, muito, que vão contra tudo que tem sido feito no mundo inteiro. Então, foi decidido, né, que não haveria mais o financiamento do Luz para Todos. Isso é um critério essencial. Né, o que vai ser do povo brasileiro, que 20 milhões ameaçados de entrar para a pobreza agora, com o fim do auxílio emergencial, e também, né, ser lançados às trevas. Não terão mais a interligação garantida. Então, primeiro ponto, né? A gente está aqui, né? Muitas pessoas do setor elétrico falando em modernização, e na prática esse setor, né, caminha para trás e caminha realmente para deixar o povo no escuro. Tá? Então, outro ponto gravíssimo, gravíssimo, a Suíça articula tudo em cima disso, investimento em eficiência energética. Eles vão sair de energia nuclear, coisa que era 30% da matriz elétrica deles, e eles estão apostando muito fortemente, né, em eficiência energética. Então, você olha tanto para a oferta como também para a carga, e você vai tentando encaixar essas duas coisas, mas para reduzir e fazer um uso eficiente dos recursos, sabendo que tudo isso está sendo severamente afetado pelas mudanças climáticas que já estão em curso. O que foi decidido nessa Assembleia? Que não será mais financiado o Procel, que é justamente o fundo que se dedica a financiamento de eficiência energética. Isso a gente tinha chamado a atenção, Renata, não sei se você está lembrado, numa gravação que a gente fez sobre conta Covid, né, que já o regulador, lembra? E era assim, a gente chamando a atenção para, olha, isso é muito equivocado, esse é o momento onde se mais precisa financiar, investir em eficiência energética, jamais o contrário. Né? Então, agora você vê a Eletrobras também se retirando disso. E por último, né, era falta de universalização, teve o CEPEL, que é uma coisa, estamos aqui, a conversa toda é falando disso, né, da integração das novas tecnologias, de como isso vai afetar os padrões de operação, de como isso afeta a integração da rede, né, e quem é o CEPEL? O CEPEL é o maior centro de tecnologia para o setor elétrico da América Latina.
são tecnologias que são geradas aqui por nossos pesquisadores, gerando inteligência nacional. Né? Assim, inclusive vendeu recentemente um software para os Estados Unidos, eles são realmente especialistas. Esse CEPEL vem sendo, né, desmobilizado e vem se desmontando isso, né? Porque, claro, inovação, gente, ter caráter de investimento de inovação conta com financiamento público. É assim. Né? Então, a gente pode fazer um paralelo com as vacinas. Se eu tivesse claro. investimento. Eu estava lendo, por exemplo, que os Estados Unidos, era Trump, ele colocou milhões na vacina, por exemplo, da Johnson, uma delas, e que se tivesse um desenvolvimento, ele botou mais 100 milhões de dólares para que, comprando, já reservando as vacinas. Botou dinheiro. Quer dizer, eu não posso viver sem investimento em inovação. Não. E aí agora eu corto o investimento no centro de tecnologia. Clarice, esse final que nós estamos tendo aqui, dessa resolução recente da Eletrobras, isso é extremamente importante que se discuta mais isso. A gente não vai focar isso aqui. Eu vou até fazer uma sugestão à coordenação do nosso grupo aqui, que faça um debate sobre esses 3 pontos, porque isso é um absurdo. Quer dizer, eu nunca vi isso, e isso não é discutido na mídia. Quer dizer, e eu fico até impressionado que, às vezes, esses colegas da academia não falando, defendendo isso. Então, bom, é o papel da empresa estatal, né, Renato? Desculpa interromper, mas é isso, da importância de se ter uma empresa estatal e de uma empresa estatal forte, porque é preciso ter capacidade para justamente investir, né, para ter tecnologia, para investir também, para construir, né, melhores mecanismos para se alcançar a eficiência energética e, sobretudo, né, a universalização do acesso. Né? Isso é o nível básico, né, de IDH, é você ter acesso à eletricidade. A cadeia de frio para vacina depende disso. E mais, um CEO de uma empresa estatal tem que ser alguém comprometido com os objetivos de uma empresa estatal. Exatamente. É isso que eu acho que está faltando. Clarice, muito obrigado por essa nossa conversa. A gente esticou um pouco o assunto, mas eu acho que foi positivo. Quem nos escutar ou nos vir aqui pelo vídeo deve dar curiosidade de entender mais esses assuntos. E o seu artigo, também, quem quiser ler todos, está no link que vai sair aqui do canal. Muito obrigado, um abraço para você. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.